Fala pessoal, beleza? Como é que tá? Aqui é a nossa aulinha de Química da semana do curso Logos. Na semana retrasada a gente terminou aqui em entalpia de combustão e a gente vai dar continuidade essa semana. Bom, olha só. O que vai ser a entalpia ou calor de combustão? A entalpia ou calor de combustão vai ser a energia liberada na combustão completa de um mol de uma determinada substância, com todas as substâncias envolvidas na combustão no estado padrão. Geralmente no Enem não tem que ficar preocupando muito com um estado padrão, porque geralmente sempre vai estar no estado padrão. H2 mais meio de O2, H2O, ΔH é igual a menos 68 kJ. O é energia liberada na combustão completa de um mol de uma determinada substância. Então, um mol de uma determinada substância. A combustão vai ser a reação com oxigênio. Vai ter um mol aqui, ó, de H2. Ele vai liberar menos 68 kJ nessa reação química. Grafite mais O2, C mais O2. Lembrando que o carbono tem basicamente duas formas, que é o carbono grafite e o carbono diamante. Então vai estar lá no estado padrão. O2, CO2 vai liberar menos 393,1 kJ. Vai ser 1 mol de grafite, libera menos 393,1 kJ. O calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias, quando 80 gramas de metano são queimados. A energia liberada é, lembrando lá que o calor de combustão é para 1 mol de uma substância, aqui está em gramas, então tem que transformar para mol. Depois a gente vai ter aula específica sobre mol, mas nessa altura do campeonato você já sabe o que é mol. Para transformar para mol é bem simples. Vai ser assim, ó. Olha lá, 1 mol de CH4 libera 212 quilocalorias. O calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Então está aqui 1 mol de CH4 libera 212 quilocalorias. Quando 80 gramas de metano são queimados, vai liberar quanto? Então, primeira coisa, quanto que é 1 mol de CH4? Você passa 1 mol de CH4 para gramas ou passa gramas para mol. Vai ficar assim. 80 gramas de CH4 libera X quilocalorias. Então, passe isso daqui para mol ou passe isso aqui para gramas. Não pode fazer a conta direta aqui, porque a unidade de medida não é a mesma. Olha lá, CH4. Quanto que é a massa do carbono? 12. Isso aqui vai ser dado no exercício, já que não tem tabela periódica no Enem. Então, 12. Quantos Cs tem? 1. 12 vezes 1. Mais 4Hs, a massa do H é 1. 4 vezes 1, 4 mais 12, 16. Então, 16 gramas, que vai corresponder a quantos mol? 1 mol. Então, voltando lá, olha só, 1 mol de CH4, 16 gramas. Coloca no lugar aqui, ó, 16. Agora, grama, grama, vai fazer o quê? Multiplica, cruzado. 16 vezes x, 80 vezes 212. Multiplica cruzado. 16 vezes x, 80 vezes 212. Então, vai ficar assim. 212 vezes 80 vai dar 16.960. Passa o 16 dividindo, que vai ficar quanto essa conta daqui? X é igual a 1.060 quilocalorias. Então, 80 gramas de metano vai liberar 1.060 quilocalorias. Letra A. 2.
A entalpia de combustão completa da sacarose, isto é, você vai queimar açúcar. Fórmula da sacarose, C12H22O11. Ele vai liberar 5.635 kJ por mol. Por que ele libera? Porque é negativo. A 25 graus Celsius, 1 atm, condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Não precisa preocupar muito com isso aqui, que geralmente sempre vai estar nas condições normais de temperatura e pressão. Sendo CO2 e H2O, que vai queimar a sacarose e vai liberar essas duas substâncias. Os únicos produtos da reação, então, sacarose vai queimar com oxigênio e vai liberar CO2 mais água. Utilizando esses dados e sabendo que ΔH de formação é igual a menos 394 kJ por mol de CO2 e que o ΔH de formação é menos 286 kJ por mol de H2O, o que significa? Significa que a energia, que a entalpia do H2O é essa. A entalpia do CO2 é essa. Responda as seguintes questões. A reação de combustão da sacarose é exotérmica ou endotérmica? Para saber se é exo ou endo, olha bem aqui, ó, sinal negativo. Se o sinal é negativo, endo ou exo? Exotérmica. Letra B. Escreva a equação química balanceada da reação de combustão da sacarose sólida. Basicamente, você vai copiar o que está escrito no exercício. É a sacarose, que está queimando com quem? Combustão, oxigênio. Então, é isso mais O2, que vai formar isso mais H2O. Muito bem. Ele quer a reação balanceada. Geralmente, no Enem, vem tudo balanceado. Mas tem que saber balancear. Olha aqui. O que é o balanceamento? Quantos Cs tem? 12. Quantos Cs tem? 1. Se aqui é 1 e aqui é 12, aqui também tem que ter 12. Então, o número que você vai botar aqui é 12 vezes 1, 12. Então, aqui 1 vezes 12, 12. 12 vezes 1, 12. Agora, quantos Hs tem? 1 vezes 22. E aqui é 2. Qual o número que multiplica por 2 e vai dar 22? 11. 11 vezes 2, 22. Agora o oxigênio. Falta mexer só aqui. Quantos oxigênios tem então? 12 mais 2, 24. 11 mais 1, 24 mais 11, vai dar quanto? 34, 35. Aqui você vai mexer? Não vai, porque aqui já mexeu. Então, tem quantos aqui? 11. Aqui tem 11. Aqui tem quantos? 35 Os. Ó, 12 vezes 2, 24. Mais 11, 35. Então, tem que ter quantos Os aqui? 35. Já tem 11. Falta quantos? 12 vezes 2, 24. Mais 11, 35. Calcule a entalpia de formação da sacarose sólida. Ele quer saber a entalpia da sacarose. Eu tenho a entalpia da reação, é esse. Eu tenho a entalpia do CO2, é isso. Eu tenho a entalpia da água, é isso. E quanto que é a entalpia do O2? A entalpia do O2 é zero, porque substância simples, zero. Então, vai ficar ΔH é igual a H final menos o H inicial. Quem que é o H final? A soma desses dois. Quem que é o H inicial? A soma desses dois. Deixa eu botar aqui a canetinha. Então, vamos lá. Ó. Quem que é o H final? O H final é o que está depois da seta. Depois da seta tem isso e isso. Menos o H inicial. Quem que está no H inicial que tem antes da seta, que é isso e isso. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a energia do CO2,
que é quanto a energia do CO2? A energia do CO2 é isso aqui, ó. Para quanto? Para 1 mol. Tem 1 mol? Não tem 1 mol. Tem quantos mol? 12. Então vai ser 12 vezes menos 394. A final também é essa, então soma elas. Vamos colocar aqui, ó. Também essa daqui, quanto que é o do H2O? É esse valor aqui, ó. Menos 286 vezes quanto? 11. Então, vamos lá. Menos a soma desses dois. Quanto que é a desse daqui? A desse daqui é exatamente o que ele quer saber. Vamos botar aqui, ó. X mais a desse daqui. Quanto que a desse daqui é? 0. 12 vezes 0. Quanto que é o ΔH total? O ΔH total vai ser igual ao valor aqui, ó. Então vai ser a entalpia de combustão completa da sacarose é menos 5.635 kJ por mol. Então vai dar quanto? Menos 5.635. Então, beleza, eu vou apagar e agora eu vou passar lá para o slide. Olha lá, menos 5.635 é o valor de quem? Do ΔH da combustão da sacarose. Aí 12, ó, 12 vezes, aliás, esse 12 não. Espera aí. Vamos apagar aqui. Esse 12 daqui. Então, 12 vezes o valor do CO2. O valor do CO2 está aqui, ó. Mais o valor da água. Da água está aqui. Menos 286. 11 vezes menos 286. Menos o inicial. Quem que é o inicial? É esse mais esse. Como o desse aqui é 0, então vai colocar aqui, ó, o ΔH de formação final, que é quanto? Não sabe. Faz a conta, que vai dar quanto? 12 vezes esse valor, vai dar esse valor. 11 vezes esse valor, menos a entalpia de formação, que seria a entalpia da sacarose. Continua a conta. Soma esses dois, vai dar menos 7.854. Passa para cá, vai ficar positivo. Lembrando que aqui dá negativo. Tem que multiplicar por menos 1 lá no final das contas, que vai dar igual a menos 2.239 kJ por mol. É um exercício que dá trabalho? É, mas não é difícil. A parte matemática é até simples. Energia de ligação. A gente estava estudando a energia da combustão, agora a energia da ligação. É a energia envolvida, absorvida na quebra de 1 mol de determinada ligação química, supondo todas no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. É mais ou menos assim, ó. Aqui tem uma substância que seria o H2. Para eu separar esse H e puxar para cá, esse H e puxar para cá, eu preciso de energia, porque os dois estão grudados um no outro fazendo a ligação química. Para afastar os dois átomos, eu preciso de energia, então é energia absorvida. Eu tenho que fornecer energia para isso aqui absorver energia e quebrar as ligações. É por isso que geralmente a gente sempre esquenta as substâncias e elas reagem mais rápido, porque elas usam a energia ou o calor
envolvido para poder quebrar ligação. Por exemplo, você vai cozinhar um alimento. Ao cozinhar esse alimento, precisa de calor. Ou então você vai fazer outra coisa, por exemplo, como churrasco. Você vai fazer um churrasco. Você tem um carvão aqui. O que você faz com o carvão? Você esquenta ele para ajudar a quebrar as ligações químicas. Então, a energia de ligação é a energia envolvida, absorvida na quebra de 1 mol de determinada ligação química. Então, é assim. Se para quebrar tem que absorver, para juntar vai liberar. Então, para separar, absorve, para juntar, libera. A quebra de ligações será sempre um processo endotérmico. Sempre um processo endotérmico? Sempre. Porque para quebrar a ligação, precisa de absorver. Para absorver, sempre é um processo endotérmico. Quebrou a ligação, formou 2 Hs, os Hs estão separados. O ΔH é igual a mais 435,3 kJ por mol. Então, para quebrar 1 mol de ligações químicas, nessa substância precisa de 435,5 kJ por mol. Esses valores são sempre dados no exercício. Olha lá, são dadas as seguintes energias de ligação. A ligação HCl-HF. A energia envolvida vai ser para quebrar essa ligação, precisa de 431,8 kJ para quebrar 1 mol de ligação. Já no HF, para quebrar a ligação, precisa de 563,2 kJ. Então, para quebrar essa ligação, precisa de mais energia do que quebrar essa ligação. Já a ligação Cl-Cl, para ser quebrada, precisa dessa quantidade de energia. E do FF, é essa quantidade de energia. Então, vai ser assim. Com os dados fornecidos, é possível prever que a reação HCl mais F2, HF, Cl2. Então, isso reage e forma isso daqui. Ó. HCl reage com F2, forma HF mais Cl2. Com os dados fornecidos, é possível prever que a reação tem variação de entalpia em kJ da ordem D. Olha só, aqui na HCl vai quebrar uma ligação para 1 mol. Quantos mols tem? 2. Então vai ser assim, ó. ΔH é igual a H final menos H inicial. Quanto que é o H final? Isso e isso. Quanto que é o H inicial? Isso e isso. Normalmente, quanto que é a entalpia do Cl2? É 0. Por quê? Porque é uma substância simples. Normalmente, quanto que é a entalpia do F2? Também é 0. Por quê? Substância simples. Só que se você não tiver nem essa e nem essa, não dá para calcular o ΔF. Aí geralmente faz assim, usando as energias das ligações. Então vai ficar assim, ó. Olha lá. HCl, voltando, ó. Só mudou o jeito que está escrevendo. HCl, F2, HF, Cl2. Aqui vai quebrar essa ligação. Para quebrar essa ligação, precisa desse valor. Mas esse valor é para 1 mol só. Quantos mols tem? 2. Então, é 2 vezes esse valor. Aqui vai quebrar essa ligação. Para quebrar essa ligação, precisa desse valor. Mas esse valor é só para 1 mol. Quantos mols tem? 1 mol. Então, é exatamente esse valor. HF vai quebrar essa ligação. Para quebrar essa ligação, precisa desse valor. Para esse valor é só 1 mol. Então, é 2 vezes esse valor.
Então vamos deixar de bagunça e vamos para o slide aqui que está escrito certinho. Olha lá, quebra a ligação. 2 vezes 431. 431 é para 1. Como tem 2 mol, 2 vezes 431. A do F2 vai ser 1 vezes 153,1. Que vai dar quanto? Vai dar esse valor. Esse é o valor de antes da reação. Então, antes aqui é esse valor. E depois, qual que é o valor? Depois está lá, HF, 2 vezes HF. 1 vez Cl2. Calcula quanto que dá. Vai dar esse valor. Esse valor daqui é a entalpia final. Esse valor daqui é a entalpia inicial. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial, que vai ficar, vamos apagar aqui, que vai ficar menos 352,3 kJ. Vai dar menos 352,3 kJ. Está liberando ou está absorvendo? Vai estar liberando. Essa reação química ela é exotérmica. Com base na tabela abaixo, determine a variação da entalpia da reação seguinte. Então, ó, Cl2, NH3, HCl, N2. Vai ficar como isso daqui, ó, Cl2, olha lá. Cl, o NH3 é N com 3 Hs, ó. O HCl, o N2 tem uma tripla ligação, então vai ficar assim. Aí aqui tem que prestar bastante atenção. Olha aqui, ó. A quebra da ligação do NH precisa disso. Só que tem 3 NHs, ó, NH, NH, NH. Então tem que prestar atenção nisso. Olha lá. Quebrou a primeira ligação, a do Cl2 é 58 vezes 3. Mais a do NH. Quebrou a primeira, 93. Quebrou a segunda, quebrou a terceira. Vezes 6. Por que é vezes 6? 93, 93, 93, 93. 3 vezes. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 93. Vai dar esse valor. Então, essa é a energia necessária para quebrar essas ligações. Eu preciso de 732 kJ para quebrar todas as ligações químicas aqui. Já depois, para quebrar a primeira ligação química, eu preciso do quê? Eu vou precisar de 103 lá do HCl. Vezes 6. Porque tem 6 HCl, mais aqui, ó, quanto que é a do... Aí aqui, ó, ele já deu direto o valor, olha lá. 225. Por que que não é 3 vezes 225? Porque essa energia não é assim, ó. Essa energia já é da tripla ligação. Diferente daqui. Então, ó. 843. Então, antes precisou de 732 kJ, depois precisou de 843 kJ. Energia antes, energia depois. Se a energia de antes e a energia depois, soma aqui, que vai dar menos 111 quilocalorias. Ele tem que perder reação exotérmica. Na reação representada pela equação abaixo, sabe-se
que a energia da ligação CH é igual a 98,8 quilocalorias por mol. O valor da ligação C dupla C em quilocalorias por mol é... Então, olha só, vai ficar assim, ó, C2H4. Lembrando, C2H4 é um hidrocarboneto. E vai ficar como? Vai ficar assim, ó, C, H, 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 H. Que basicamente, olha lá, 2 Hs, 2 Hs. Então, é um hidrocarboneto. Vai formar 2 Cs mais 4 Hs. O ΔH dessa reação é esse valor. Então, vai ficar assim. X mais CH. Quanto que é o valor do CH? É 98,8. Tem 1, 2, 3, 4. É 4 vezes 98,8. E desse aqui eu não sei. Então, X é igual a 542. Então, para isso aqui se transformar nisso, eu preciso de 542 quilocalorias. Então, a energia de antes para quebrar as ligações é essa. A energia final é essa. Quanto que vai ser a energia da ligação C dupla C? Vai dar igual a 146,8. 146,8 é a energia necessária para quebrar a ligação C dupla C. O gás cloro amarelo esverdeado é altamente tóxico. Ao ser inalado, reage com a água existente nos pulmões, formando um ácido clorídrico, HCl, um ácido forte, capaz de causar graves lesões internas conforme a seguinte reação. Então, ó, Cl2, que é o Cl2, HOH, H2O, forma HCl mais HOCl. Não sei nem para que eu escrevi isso aqui embaixo está escrito, né? Muito bem, continuando. Então, para quebrar a ligação Cl-Cl, preciso disso de energia. Para quebrar a ligação HO, preciso disso de energia. Para quebrar a ligação HCl, preciso disso. Para quebrar a ligação ClO, preciso disso. Então, olha só. Vai ficar assim, ó. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui também tem um. Então, vai ficar bem assim, ó. Cl-Cl, para quebrar o Cl-Cl, precisa de 1 vezes 243, porque só tem um Cl2. Aqui, HO é esse valor. Tem 2 HOs, então vai ser 2 vezes 464. Soma as duas, que vai dar esse valor. Essa é a energia necessária para quebrar todas essas ligações. Aqui agora. Para quebrar essa ligação, preciso desse valor. Para quebrar essa ligação, preciso desse valor. O do HO é 464. O do OCl, ClO, é 205. Soma. Você está vendo que essa soma daqui, ela é negativa? Ela é negativa por quê? Por que ela é negativa? Ela é negativa porque está depois. Lembrando que o ΔH é o H final menos o H inicial. Quanto que seria o H final? O H final seria esse valor daqui, ó. E o H inicial? Esse valor daqui. Então, antes, positivo, depois, negativo. Ou pode fazer assim, ó, não precisando desse sinal negativo daqui. Vai ficar assim, ó, ΔH, soma os dois. Ou então, aqui, ó, você está vendo que ele está colocando assim, ó, H inicial e H final. Se você fizer H final menos H inicial, quanto que dá o H final? Dá 1000
e 100 menos o inicial, que vai dar 1.171. Esse valor daqui vai dar um valor negativo. Olha lá. Mais 71 quilojoules. Mais 71 quilojoules vai dar quanto aqui? Letra B. Mais 71 quilojoules, se é mais, ela é endotérmica. Agora, a cereja do bolo, que é o que basicamente cai lá no Enem, é isso daqui, ó. C mais O2, CO2. ΔH menos 293,3 kJ. O problema é que essa reação ela não acontece direto. Como assim? Essa reação ela acontece em duas etapas. Como assim duas etapas? Desse jeito, ó. C mais O2 vira CO2. É direto assim? Não é. Ela tem duas etapas. Ela é assim. C mais O2 forma CO mais meio de O2. Como assim? Olha lá. Então, para ele sair daqui para cá, precisa disso daqui. Para isso daqui reagir com mais oxigênio e virar CO2, precisa de mais disso daqui. Como assim? Talvez aqui não dê para ver diferente. Ó, o C reage com O2 e se transforma em CO2. Isso acontece direto? Não. Acontece em duas etapas. Acontece C mais O2, que se transforma em CO, monóxido. Então, aqui acontece assim. Esse monóxido agora reage com o oxigênio, com mais oxigênio e se transforma em CO2. Ele não acontece em uma etapa só, ele acontece em duas etapas. E essas duas etapas podem ser utilizadas para calcular tudo isso daqui. Como assim? A primeira etapa, que forma o CO, gasta isso de energia. A segunda etapa, que é o CO reagindo com O2, gasta mais isso aqui de energia. Por isso que a gente chamou de ΔH1 e ΔH2. Observe que ΔH1 mais ΔH2 é igual a ΔH total. Então, ao invés de fazer em duas etapas, a gente faz em uma etapa. Isso a gente vai chamar de lei de Hess. A lei de Hess ela vai ser o somatório dos ΔHs para encontrar uma energia da reação química qualquer. Como assim? As reações químicas podem ocorrer em várias etapas. Essa ocorre em duas. Tem reações que ocorrem em 3, 4 etapas. Porém, verifica-se que suas variações de entalpia dependem apenas do final, do início e do fim. Vou dar um exemplo. Olha lá. Considere a afirmação abaixo. Vou pular esse slide aqui já para mostrar a conta direto. Vou deixar para quem quiser saber o resultado assim. Você pausa, dá uma olhada. Olha lá então, ó. Ao final do processo de fabricação de ácido sulfúrico H2SO4, obtém-se uma espécie oleosa e densa conhecida como óleum H2S2O7, que consiste em ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre. Então vai ser o ácido sulfúrico com excesso de SO3, chamado de óleum. A equação global pode ser representada por SO8, que é enxofre, mais O2, mais ácido sulfúrico, que vai formar H2S2O7. As etapas envolvidas no processo são, então olha só, essa daqui é a equação direta. Só que ela não acontece de uma vez, ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa é o SO8 reagir com o oxigênio e formar SO2. Essa é a primeira etapa.
vai liberar isso aqui de energia. A segunda etapa é esse SO2 reagir com mais oxigênio e formar o SO3. A terceira etapa é o SO3 reagir com ácido sulfúrico e formar o óleo. É geralmente assim que acontece, por exemplo, com a chuva ácida. Você tem ácido sulfídrico que acaba... Ácido sulfídrico não, deixa eu apagar isso aqui que não tem a ver com o que eu vou falar. Você tem geralmente em motores a diesel enxofre. Enxofre, tá lá. Você tem enxofre geralmente em motores a diesel. E gasolina também, porque no diesel tem mais. Esse enxofre, ele reage com ele vai estar lá na gasolina. A gasolina reage com o oxigênio e forma gás carbônico. Esse enxofre, que eu vou só simbolizar por S aqui, reage com o oxigênio também e forma SO2. Aí esse SO2 reage com o oxigênio de novo e forma um SO3. Aí esse SO3 reage com a água do ambiente e forma H2SO3 ou H2SO4. O H2SO3 é quando o SO2 reage com a água e o H2SO4 quando o SO3 reage com a água. Então, o processo de chuva ácida ele acontece em algumas etapas. Então, na primeira etapa, enxofre reage com oxigênio e forma SO2. Na segunda etapa, SO2 reage com oxigênio de novo e forma SO3. Na outra etapa, o SO3 reage com a água e se transforma em ácido sulfúrico, chuva ácida. Acontece em várias etapas, não é de uma vez. Aqui está dizendo o seguinte, que para formar o óleo, ele vai acontecer em algumas etapas. A primeira etapa é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Ele quer saber quanto que é o ΔH dessa reação aqui. Você vai utilizar a lei de Hess, que é usar isso, isso e isso, para achar o ΔH disso. É complicado? É, mas se você se organizar, é bem fácil de fazer. Primeira coisa, você quer fazer essas três equações se transformarem nessa equação. Então, primeira coisa, essa equação daqui é a que eu quero. Eu tenho essas três. Qual das três tem o S8? É a primeira. O S8 está antes da seta. Nessa daqui está antes da seta? Está. Então, copie essa equação do jeito que ela está. Então, eu quero essa, a partir dessas três. Onde é que tem o S8? Aqui. Aqui está antes da seta? Sim. Aqui está antes da seta? Também. Então, copia ela, igualzinha. Olha lá. Então, olha só. O S8, copia igualzinho. Segunda coisa, aqui é o O2. Tem O2 aqui, tem O2 aqui, tem O2 nas duas. Então, por enquanto, deixa quieto. Aqui, H2SO4 está antes da seta. H2SO4 está antes da seta. Só que o H2SO4 tem 8 aqui e aqui. Aqui só tem 1. O que você vai fazer? Vai multiplicar todo mundo por 8. Aqui, aqui, aqui e aqui também. Vai ficar assim, ó. Multiplicamos a equação 2 por 8. Por que a gente vai multiplicar a equação 2 por 8? Para ficar 8SO2, 4O2, 8SO3. Você vai entender por que multiplicou essa equação por 8 já já. Multiplicamos a equação 3 por 8. Então, a equação 3 multiplicou por 8. 8, 8, 8, 8 também. Presta atenção, quando você multiplicar uma equação química que tiver ΔH, o ΔH multiplica ou divide. Lembra lá do ΔE, que é a variação do potencial? A variação do potencial não multiplica. O ΔH, sim.
Então, aqui, ó, 8SO3, 8 e 8. Por que eu estou multiplicando por 8? Porque aqui tem 1 e aqui tem 8. Vou fazer ficar igualzinho tá aqui. Beleza. Por que eu multipliquei aqui por 8 também? Aqui precisava? Aqui não precisava, por enquanto. Mas olha aqui o que acontece. Aqui tem SO2. Aqui tem SO2? Não tem. Aqui tem SO3. Aqui tem SO3? Também não tem. Em algum momento esse SO2 e esse SO3 vai sumir. Quando é que ele vai sumir? Ele vai sumir aqui, ó. Olha bem aqui. O que eu vou fazer? A lei de Hess é, eu vou somar as três equações. Vou somar as três equações assim, ó. Aqui é 8SO3, então aqui também é 8SO3. O que vai acontecer? Esse SO3 vai cancelar com esse SO3. Por isso que multiplicou a segunda por 8. Para cancelar aqui, 8SO2 vai cancelar com 8SO2. Por que ele cancela? Porque aqui em cima não tem SO2 e não tem SO3. Então eles têm que sumir. Para sumir, a quantidade tem que ser a mesma. Então, olha lá. Somamos todas as equações e vai ficar assim. SO2 com SO2 cancela. SO3 com SO3 cancela. Se não tivesse multiplicado aqui por 8, ó, não ia ter como cancelar. Por isso que multiplicou. Soma 4 com 8, 12. Então, olha só. Cancelou com alguém? Não. Repete. Cancela? Não cancela, porque está do mesmo lado. Soma 8 com 4, 12. Aqui, 8H2SO4. 8H2S2O7. Soma os ΔHs. Soma os ΔHs. Isso chama lei de Hess. Geralmente no Enem vem só com duas equações. Geralmente. Olha lá. Número 3. A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dadas abaixo, então, ó, tem duas equações. A partir dessas duas, eu quero encontrar o ΔH dessa daqui. Como é que eu faço? Mesma coisa. Essa é a equação que eu quero. Mas eu tenho essas duas aqui. Eu vou fazer essas duas se transformarem nessa daqui. Então, olha só. Tem Fe, só o Fe aqui embaixo. Não tem o Fe sozinho. Então, esse Fe vai ser cancelado em algum momento. Tem FeO aqui embaixo? Tem. Só que o FeO aqui em cima está da direita. Aqui embaixo ele está da esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essa equação. Passo isso para cá. Passo isso para cá. Se eu passo isso para cá e passo isso para cá, o que acontece com o sinal do ΔH? Ele sai de negativo e vai para positivo. Esse Fe, sozinho, não tem aqui embaixo, ele vai ser cancelado. Fe2O3 está da direita, Fe2O3 está da direita. Então, essa equação você copia ela igualzinha aqui embaixo. Essa equação você inverte. Vai ficar assim, ó. Você vai inverter e multiplicar por 2. Por que vai multiplicar por 2? Porque olha aqui, ó. FeO, aqui é só 1 e aqui é 2. Então, multiplica por 2. Vai ficar FeO, ó, 2. Quanto que dá 2 vezes meio? 2 vezes meio vai dar 1. 2. 2 vezes 64. Era negativo, vira positivo. Então, 2 vezes 64, 128. Ó, inverti, ó. Passei para cá. Vou puxar aqui, ó. Passei para cá. Passei para cá. Passei para cá. Inverteu, multiplicou. Agora essa daqui, ó, o que a gente vai fazer com essa daqui? Deixa do jeito que tá. Precisa multiplicar alguma coisa? Não, ó, porque aqui é 1
aqui é 1. Está do lado direito, está do lado direito. Vai ficar então assim. Soma, o que vai acontecer? Olha lá, 2FeO, porque não cancela com ninguém. Mais, cancela, cancela. Aqui é 1 e aqui é 3 sobre 2. Dá para cancelar? Não dá. Então, o que você faz? 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 vai dar 1 sobre 2. Lembrando que 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 menos 1, meio. Olha bem aqui, ó, mesma coisa. Cancela ferro com ferro. O2 e 2 sumiu. Aqui não some o O2 porque não tem jeito, a quantidade não é a mesma. Fe2, O3. ΔH é igual a menos 68. Só somar os dois. Muito bem, pessoal. Por hoje eu vou encerrar. Na próxima aula eu vou corrigir os exercícios que eu mandei para vocês e nós vamos fazer mais exercícios. Lembrando que eu vou fazer o restante que eu tenho aqui nos slides. Aí depois eu vou fazer os que eu já mandei semana retrasada e nessa semana. E a gente vai fazer exercício da apostila também. Beleza? Vai tentando fazer. Lei de Hess não é difícil, mas também não é fácil. Todo ano cai exercício de termoquímica. Todo ano tem um ou outro exercício com lei de Hess ou não. É uma matéria fácil, mas lei de Hess você tem que fazer exercício para pegar a manha e pegar o macete. Então, essa semana é só isso. Tchau. Até mais.